Mata! Oi, pessoal, estamos começando mais um Papo Jovem com os nossos convidados especiais da PIB de Paraíso, a irmã Elmara e o irmão Elismar. irmão Elismar, esse Acertou. casal maravilhoso que trabalha com adolescentes lá na PIB. E nós estamos aqui mais uma vez, eu, Samira, e o meu colega Ebert, Salve, da Igreja galera. Batista Monte Sinai. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre ministério de adolescentes. E a gente já quer saber tudo aqui sobre esses irmãos que têm uma experiência muito valiosa para contar pra gente, para compartilhar. A gente quer saber como eles trabalham, a gente já quer saber... Eu já dei uma olhada no que eles me falaram e, assim, eles têm trabalho todos os dias com adolescentes da igreja. E aí eu perguntei pra ela e ela falou que ainda tem 3 empregos. Então eu acho que esse é o maior mistério que nós vamos desvendar nesse episódio. Conta pra gente, mãe Mara. Paz de Cristo, irmãos, a todos, né? É um prazer estar aqui nesse espaço jovem, né? Eu aí que já estamos, né, amor, na 4ª geração. Nada, né? Mas eu continuo jovem. Mas estamos aí com esse trabalho, né? Contar aí alguns segredinhos, alguns macetes aí, né, dessa experiência. Quando a Samira falou experiência, não é idade não, Não, hein, irmãos? que Fica Mas quando a senhora entregou a 4ª geração, ficou... mas fica registrado Eu tô na aqui 2ª geração ainda. que a né, gente Juliana? é jovem ainda, né? Mas tem alguns macetes aí, né? E vamos conversar um pouco aí sobre isso, né? Legal. E quando ela diz 4ª geração, o pastor Wesley, acho que é uma das primeiras gerações de adolescente que ela formou. Misericórdia. Do Wesley. A gente era bem companheiro lá em Paraíso, né? Na PIB, Primeira Igreja Batista de Paraíso. Então, ele foi um dos meus adolescentes que eu já liderava, né? Na época. E depois a gente foi aí passando por outras fases também do ministério, né? Tanto juventude como adolescentes. E liderança é isso, é o chamado de Deus, é a vocação, é o cumprir do ID, né? E a gente vai levando esse legado aí por alguns aninhos, mas dedicados e fortalecendo, sabendo que quem é que nos chama, né? Que é ele é que determina através da graça dele, como Timóteo mesmo fala sobre isso, né? Então, Exato. Elmara e Elismar, comentando aí sobre a 4ª geração de juventude, de adolescente, mas aonde que foi o ponto inicial que vocês pararam e perceberam que a parada de vocês era com adolescentes? Conta essa é pra boa. gente um pouco desse testemunho Essa é aí. boa. Vai, amor. Essa ele ama contar. Vou deixar pra ele. Cara, assim, tem algumas coisas interessantes, né? Que a gente era de Paraíso, assim, por um acaso a gente veio pra Palmas e ficamos aqui quase 15 anos, né? 15 anos, 15 em anos. Palmas. Nesse tempo a gente passou por algumas igrejas, mas em especial a Videira, né? Uhum. E esse tem um trabalho muito forte com jovens e E aí adolescentes. Borla, né, também. O que é mais interessante é que na Videira nós não trabalhávamos com adolescentes. Lá nós trabalhávamos com jovens casais, né? Todos os jovens casais que casavam, o pessoal tem uns probleminhas, né? E assim, tudo corria pra gente. A questão dos adolescentes, a Elmara, assim, desde que eu conheci ela, conheci na adolescência, né? Ela tinha apenas 17 anos na época. Toda a vida foi apaixonada. Um pouquinho. Assim, o que sempre queimou no coração da Elmara foi adolescente. É por isso que nós falamos lá da geração do Wesley que começou em Paraíso. Mas esse trabalho dos herdeiros em especiais, tem algumas coisas nesse trabalho assim que realmente foi um chamado. Os herdeiros do Ministério de Adolescente, né? É da PIB. bem, mas muito Paraíso. bem específico. A gente foi chamado assim muito bem específico para esse ministério. Porque assim, o Senhor nos arrancou aqui de Palmas com uma vida totalmente estabilizada. Bem estabilizada, né? Que a gente morava aqui. E nos levou para o Paraíso assim, sobre algumas circunstâncias que Pessoais mesmo, questão do Covid, né? Da pandemia, o Elismar ficou internado um tempo, a gente de fato pensou que iria perdê-lo, o Senhor restaurou a saúde dele, né? Mas assim, quando ele fala arrancar, irmãos, é arrancar mesmo, né? Mudar o curso todinho organizado da nossa vida, de 15 anos plantados aqui na capital, para voltarmos para Paraíso. E aí ficamos já com essa incógnita, né? Do que Deus tinha, então, na primeira igreja batista para nós, porque ao voltar para lá, nosso compromisso social e ético até, né, era voltarmos de fato para o ministério das igrejas batistas. E aí, quando chegamos lá,
na igreja, não era mais a nossa igreja de juventude, era uma outra igreja. Os tempos mudam, as épocas mudam, né? E nós chegamos lá, era uma igreja, por exemplo, de pessoas adultas, de idosos e de adultos. Isso em 2020. 2021. Tem 3 anos que nós retornamos para Paraíso. E essa igreja de adultos, né? Quando a gente chegou lá, a gente levou os nossos filhos pré-adolescentes para lá. Né? Então, ficamos nos perguntando, e aí, Senhor, e agora? Qual que é o próximo passo do Senhor nos trazer de volta para cá, para Paraíso, com os nossos 2 juniores, né? E cadê o ministério de juniores? A gente precisa investir nos nossos filhos, a nossa geração já passou, foi isso que passou na nossa cabeça, né? Nossa geração já passou, nós já fomos adolescentes aqui, nós já fomos jovens aqui nessa igreja, nos casamos aqui nessa igreja, hoje nós somos adultos. E os nossos filhos é que vão trilhar esse caminho agora. Mas cadê o ministério de adolescentes aqui na primeira igreja? Não existia. Zero, não tinha líder. Tinha um trabalho, né, que a nossa pastora Naísa, a esposa do pastor Hernandes, havia iniciado. E tinham 3 juniores, assim, 9, 8 anos de idade. Mas todos filhos de irmãos da igreja. Irmãos da igreja ali que nem iam com muita frequência, né, porque não tinha animação o ministério. Mas aí a pastora Naísa, já dentro dessa visão de investir junto com o pastor Hernandes nesse ministério de adolescentes e de jovens, iniciou então esse trabalho com os juniores, fazendo estilo ali de ABF, de tarde alegre, como se fosse um trabalho para crianças, né? E aí o Elismar falou para mim, assim, um pouco frustrado até, né? Falou, amor, vamos levar os meninos, mas assim, tá muito infantil o negócio aqui, né? Porque afinal de contas a gente trouxe juniores. E aí foi onde tudo começou, na verdade. Porque eu te esse falo chamado assim, específico. que esse chamado nosso para lá foi muito específico. Porque, igual eu te falando, Deus realmente nos arrancou aqui de Palmas. Eu era concursada no estado, eu tinha meu emprego bem, né? Mas assim, até o pastor Hernandes brinca muito, né? Ele fala, não, vocês vieram porque eu já estava orando. Porque, na verdade, a gente chegou em abril, né? Sim. E o pastor Hernandes chegou lá mais ou menos em janeiro, não foi? Havia chegado em janeiro. E assim, e a igreja realmente, até conversando com alguns irmãos, a nossa geração batista, por uns 10 anos, ela ficou bem defasada, né? Foi. Assim, a gente passou um tempo na videira, então assim, a gente não viu esse declínio. Porque na videira, você sabe, na igreja de jovens tem muitos jovens e Nossa, adolescentes. chega um pouquinho mais perto do microfone. Ai. E aí, Samira, quando a gente chegou em Paraíso, eu só fiz assim, não entendi isso. Saí né? de um jeito e encontrei de outro. Não, E assim, a nossa juventude, a nossa geração, tinha sido uma geração muito forte. A Jubato era muito forte no estado, né? Então, assim, era Juban, Jubato, falava congresso com evento, Jubato, aham. despertar e tal. Então, era um movimento muito forte. Como a gente ficou esse tempo fora, né, dos batistas e voltamos, a gente falou assim, como assim? Todo esse movimento acabou, esfriou? Como assim a primeira igreja batista de Paraíso não tem mais juventude, né? Alguns filhos dos irmãos também que estavam lá, que eram 2 ou 3, que hoje, graças a Deus, lideram, né, o Ministério de Jovens, que é a Adriele, o Luiz Felipe e a Esther, que são filhos de irmãos de lá, mas adormecidos, né? O ministério, a juventude estava totalmente adormecida e os adolescentes não existiam lá. Então, nós ficamos, de fato, nos perguntando e vendo os nossos pastores com essa visão ministerial de investimento, o que foi muito bacana. E aí a resposta dele foi essa, falou, não se preocupem, eu sei o que Deus está fazendo, eu sei para que Deus me chamou e o porquê que Deus trouxe vocês aqui. Vamos orar, né? Crente ora. Então nós começamos de fato a orar com eles, entendemos que tínhamos sido atraídos para lá, pelo Espírito Santo, de alguma forma. tem uma coisa cômica, quando o pastor veio falar com a gente, adivinha o que nós falamos para ele? A única coisa que nós não queremos é mexer com adolescente. Elmar, Elismar, a gente sabe que vocês têm experiência, tal, liderança e tal. Eu falei, pastor, a parada é a seguinte. A gente tava liderando casais, onde a gente tava. Eu gosto muito das células de casais. E o que a gente não quer é adolescentes. Assim, já deu, né? Já Parece fiz... Deus anota, né? É. Ah, você não quer, não? já estava por isso- anotado no caderninho de É por isso oração que eu do te pastor disse, Samira, Hernandes, né? que assim, o nosso chamado para lá foi algo muito específico. Sabe? É inexplicável, na verdade. É sobrenatural mesmo, é Vocês, espiritual. vocês saíram então de Paraíso por volta de 2005, 7, eu acho. 2007, 2007. ficamos aqui 15 Foi mais ou anos. menos, foi aproximadamente isso aí. Meu primeiro congresso, na verdade, de juventude, acho que foi 2010, mas eu sei que tava bem no auge mesmo, porque o meu irmão, ele é da geração Nossa, anterior né? à minha, Tá me entregando talvez aí, né? talvez da de vocês.
E eu lembro que realmente era um Ele tá movimento muito segurando ele pra não forte. rir, ó. Um movimento muito forte desse contexto bem. de juventude. Então, quando vocês retornam, realmente tem esse baque, Esse choque. Foi Foi um um esse choque grande pra choque nós. de para nós. realidade. E a gente se entristeceu, porque na verdade até hoje a gente tem o nosso grupo de veteranos muito forte. E sempre é lembrado as boas histórias e tal. Então a gente encontra esse cenário lá. E aí a virada de chave de tudo isso foi realmente, né, com as orações do nosso pastor, com o acompanhamento dele. E um dia ele nos confrontou. Ele falou: "E aí, vocês estão prontos?" Né? E eu não imaginava que seria específico para o Ministério de Adolescentes. Falei: "Eu tô pronta, pastor. Eu tô pronta, eu retornei, eu já entendi o que Deus, né, me trouxe para cá de fato, eu já entendi que é um outro chamado e eu tô pronta. Mas o senhor sabe, para adolescentes não." E ele falou: "Vamos orar mais um pouco." Isso era domingo à noite, após o culto. Ele foi muito enfático, ele já desceu do púlpito assim, né, reto lá para onde a gente estava sentado. E ele falou: "Então tá bom, irmã, vamos orar mais um pouco. A irmã tá pronta, mas nós vamos orar mais um pouco, né?" E, irmãos, eu tenho um pastor de oração mesmo. Na terça-feira foi muito mágico, isso de domingo para terça. Na terça-feira eu tava na minha casa fazendo os meus afazeres pessoais. E o Espírito Santo me trouxe a memória. Falou: "Você viu o que você falou pro seu pastor?" E eu parei assim o que eu tava fazendo, coloquei a mão no rosto e falei: "Meu Deus, que vergonha." Eu falei pro meu pastor que eu tava pronta, que tudo menos adolescentes. E aí o Espírito Santo ali gerou muito amor no meu coração. E lembrem, não tinha um adolescente na igreja, a não ser os meus filhos e um gato pingado ali, filho dos irmãos, que ainda eram juniores. E aquilo começou a queimar no meu coração, o Espírito Santo falou: "É isso mesmo, é isso aí que você está entendendo. Né? O ministério não existe, ele vai existir a partir do chamado de vocês. Né? Ele vai existir a partir de vocês terem chegado aqui, a partir dos seus filhos." Né? E aí eu comecei a compartilhar com meu esposo e aí imediatamente eu falei: "Pastor, eu entendi." E ele falou: "Eu tinha certeza que o Espírito Santo ia falar com você, assim como ele falou comigo, irmã Elmara." Eu falei: "Eu entendi e eu tô disposta, pastor." E ali eu já estava totalmente quebrantada e voltada ao chamado do Senhor, né? E aí precisávamos começar de alguma forma, né? Precisávamos fazer esse movimento acontecer de alguma forma. E aí foi muito legal porque assim, e veio muito, muito para mim, né? Como o Elismar falou, isso sempre foi um calor do meu coração mesmo, juventude, né? E eu me nego a ficar velha, velho ao museu, eu não, né? E isso foi ardendo no meu coração, mas o meu esposo ainda quieto, né? Uhum. Sempre me apoia em tudo que eu faço, mas amor, beleza, então vai lá e tal. E aí eu comecei, falei: "Gente, nada chama mais menino do que bola." Né? E eu falei: eu não jogo nada, meu esposo é atleta, sempre foi, eu não jogo simplesmente nada. E eu falei: "Amor, me ajuda com um futebolzinho lá, a gente tem uma quadra muito bacana, né, na primeira igreja de Paraíso, Batista lá e tal." Eu falei: "Me ajuda com a bola e tal." E ele falou: "Amor, a nossa rotina, o cansaço, tá, vou tentar." E nunca dava pra ele ir. Eu comecei, peguei uma bola do meu filho mesmo, comecei a levar pra quadra, comecei a levar meus filhos e começamos o futsal. Do futsal, os meninos acharam lá, perdido na igreja, uma bola bem velha, furada lá, de vôlei. E eles mesmos começaram no vôlei. E aí foi quando o boom, assim, do ministério, né? Foi quando nós iniciamos o vôlei, a ponto de acabar com o futsal, porque eles não se interessavam mais no futsal. E aí eu tenho realmente, irmãos, é de verdade, eu tenho 3 empregos, né? E aí eu saio do meu É a trabalho, Julias? eu sou a Júlia, né? Eu saio do meu trabalho e eu vou direto pra igreja, sem tomar banho, sem jantar, sem, né, e tal, sempre à noite eu tô por lá. E aí eu comecei com esse vôlei. E aí meu esposo, vendo todo, né, o meu esforço e carregando os meus filhos, ele falou assim: "Amor, deixa o vôlei comigo." Né? E eu falei: "Ai, louvado seja Deus, que o Senhor finalmente tocou, né, na vida dele e chamou ele também." E aí começamos com o vôlei evangelístico, Mas Eu tem. intencional. Eu queria só voltar um pouquinho aqui numa frase que eu achei bem interessante. A tudo menos adolescente. Eu acho essa frase muito legal e eu queria entender um pouco de vocês, porque assim, eu lidero adolescente também na minha igreja e eu comecei a perceber que é uma geração muito deixada de lado, no Sim. sentido de... Tem até a piadinha, né? Aborrecente, que não sei o quê. Isso. Ah, tinha que ser adolescente. E de fato a gente consegue perceber que essa exclusão dessa faixa etária, ela acaba influenciando muito lá na frente. Quando a gente olha para hoje, a gente vê uma geração de jovens com dificuldade de encontrar liderança ativa, liderança relevante, justamente porque lá atrás
ex-adolescentes foram excluídos. E eu queria entender um pouco desse tudo menos adolescente a chegar nesse momento hoje, que a gente vai conversar mais pra frente, de entender os projetos que vocês fazem, de vocês olharem e não quero largar mais por nada. Assim, já que você tocou no assunto, eu acho que é todas as igrejas em geral, né? Realmente, na nossa igreja, os adolescentes foram deixados de lado. Porque como tinha uma faixa etária mais antiga, foi luta para esse povo aconchegar esses adolescentes. Aceitar, né? Aceitá-los, né? Porque adolescente assim, até mesmo eles já não tinham mais costume de ter adolescente na igreja. Aí quando vai chegando esses adolescentes, eles falavam para nós que eles eram muito bagunceiros, muito barulhento, tal. Chegou um ponto que o pastor um dia chamou lá de púlpito da frente e disse: cada irmão vai apadrinhar um adolescente desse aqui. Vai adotar em oração, em amor, em maternidade, né? Porque os irmãos entendiam assim, queriam cobrar um padrão que os adolescentes não têm, né? Por exemplo, de vestimenta, de às vezes o mesmo comportamento, a animação não entendida, né? Então, como eles estavam acostumados com essa igreja, né, mais quieta, mais padrão, mais conservadora, quando começaram a chegar os adolescentes, criou essa aversão. E como que foi a reação dos irmãos? Foi ok? Eles se aceitaram? Teve uma resistência? Teve uma resistência. É tão interessante isso, Samira, que as nossas igrejas, elas precisam entender que o evangelho de Jesus, que nós devemos carregar, é o evangelho do amor, da aceitação, né? Quando eu digo aceitação, a gente não aceita o pecado, mas a gente aceita de verdade o pecador do jeito que ele vem, né? Então, foi tão interessante que Deus chamou uma menina chamada Stephanie. Beijo, Stephanie! Eu chamo ela de Abraão, sabe? Porque ela é pai de multidão. Essa menina, ela veio do mundo, de uma rua. De lá rua mesmo, no ela joga centro, bola na rua. próximo à igreja onde eles era uma turminha que eles jogavam bola, né? E Deus, então, chamou a Stephanie. Atraiu a Stephanie e a Stephanie entendeu Jesus como Salvador. E através da Stephanie, velho, veio 25 meninos. Vocês não têm noção. Né? Então, toda a galera da rua que jogava bola com ela resolveu acompanhar ela para descobrir o que acontecia lá nessa igreja. Mas né? colocando só uma aspa aqui na fala dela, para não perder, que a gente vai lembrando as coisas, né? A maioria desses meninos, a Elmara foi atrás na rua. Eu passava de carro Assim, e porque falava... a gente não os conhecia, né? Na verdade, era novo para nós também. Por isso que eu te falo que esse ministério nosso é um negócio, assim, muito específico, sabe? Não é um negócio natural. Assim, só espiritual só quem tá dentro para entender. Porque mais para frente a gente vai conversar, vocês vão entender, assim, o estilo de vida que esses garotos tinham, né? A Elmara ia na rua... Vem cá, fulana. Assim, aquele que é menino largado, que as mães e os pais não estão nem aí, não tem... Vai ter um cachorro quente, tal. Por que vocês não vão lá comer cachorro quente comigo, né? Mas respondendo a pergunta do irmão Ebert, eu não esqueci, não. Não para adolescente, a gente fala porque a gente sabe que é mais trabalhoso, sabe, irmão? Porque a gente sabe que eles são mais elétricos. E aí, assim, realmente, né, eu sou jovem, mas a minha idade já é, de fato, a 4ª geração. E eu sabia da trabalheira que ia ser. Porque eu tenho 2 na minha casa. Só 2 na minha casa já parece 30, né? Gabriela e Guilherme. Então, assim, já parece 30, né? Então, a minha casa é uma coisa antes do casal e depois com os filhos. Então, eu já sei que adolescente já... bagunça as coisas, é o tênis sujo, fala alto, come demais, são elétricos, querem jogar bola, querem sair, você leva no karatê, você leva no taekwondo, você leva no futebol, você leva no balé. Eu já sei que a rotina é essa, né? Então, a nossa maternidade, a nossa paternidade, ela é intensa com os nossos filhos. Então, eu já sabia do trabalho. E aí, às vezes, por isso, a gente fala, não, adolescente não, né? Jovem mais maduro, 29 mais é mais legal, são mais tranquilos. Então, a gente já sabe que vai dar trabalho. Por isso, a gente fala o não de primeira mão, né? Então, é mais ou menos por aí. Então, assusta um pouco, né? Quando você vê que Deus vai te dar isso, assusta um pouco. E sem contar que, assim, já havia cicatrizes de outras para trás, né? Então, a gente já tinha uma certa experiência, já sabia o que provavelmente passaríamos, né? A gente conversou um pouco aqui o questionamento que a Samira fez sobre a aceitação da igreja. Mas eu quero entender também a aceitação dos pais, porque é uma idade que o contexto ele envolve... É muito sensível você trabalhar com adolescente. Como que foi para conquistar essa confiança dos pais?
Porque eu lembro que a gente, naquele retiro, vocês conversaram que vocês levam ele pra casa de vocês, faz churrasco, inclusive o nosso churrasco, Ah, o nosso eu não churrasco, né? esqueci daquele churrasco. Marcado, tá? Tá Continua marcado. o convite, hein, Paraíso. Mas para chegar nesse ponto, eu não sei se vocês tiveram algum tipo de dificuldade com um pai, dois pais, ou enfim, grande maioria. Teve isso lá ou não? Foi Ô Herbert, tranquilo? você tocou num ponto aí É. agora, que é o mais Sensível. crucial de tudo isso aqui que você vai entender agora. Quando eu digo que esse chamado é muito específico, você vai entender agora. 80% dos nossos adolescentes não tem pai. Entendeu? Porque que eles vivem na rua, Entendi. largado. Nós temos adolescente lá que o pai mora longe que bloqueou o filho, nunca mais fala com o filho. Caramba. Ó, eu me arrepio de é. falar. Ó. É uma realidade É. bem... Então, assim, Difícil, o né? nosso chamado foi muito específico. Aí, o que é que eles veem em mim? Né? Porque como nós somos um casal, eles veem em mim a figura do pai. É tanto que, por exemplo, no vôlei, onde eu estou assim, tem algumas meninas, algumas mocinhas, todas querem ficar do meu lado. Uma empurra, outra briga. No vôlei, terça-feira mesmo, uma disse assim, não, vou ficar perto do meu pai. A outra chegou e empurrou. Chamam de padrinho, chamam Então, de pai, você chamam de vai mãe. entender a partir de agora né? por que o nosso ministério é muito específico nessa questão. 80% deles não tem pai. Nós temos, na verdade, respondendo a sua pergunta, 2 grupos de pais. Nós temos os pais crentes, né? Que são da igreja ali, e que os meninos não se interessavam mais em ir ao culto. Lembra que era uma igreja que não tinha jovens e adolescentes. Então havia perdido esse interesse em eles estarem ali. Então os pais iam e deixavam os filhos em casa. E aí esses pais entendiam que aqueles meninos eram salvos e pronto, estava tudo bem, né? Nossa. E cuidavam da vida adulta de crente. E aí a gente precisou resgatar isso com os pais crentes, dizer, ei pai, o seu filho não é crente, o seu filho ainda não tem salvação em Jesus só porque você é crente e frequenta uma igreja. Ele também precisa ter a experiência dele com Jesus, né? Ele também precisa conhecer Jesus e vir para cá, ter comunhão com a igreja, com os irmãos, né? Então começamos a resgatar os filhos de crente. Ok, primeira parte. Depois foram chegando esses da rua, né? E nós entendemos que a identidade do ministério era essa, era orfandade e paternidade, que traz, né, dentro aí, né, da alma dos estudos aí pastorais, outra série de consequências, né? Então, uma pessoa que ela é órfã, né, ela acarreta outras consequências gravíssimas, né? Então, vem depressão, vem ideação suicida, homossexualismo, lesbicismo, e a gente lida com tudo isso lá, né? E aí isso foi a característica. Quando o Senhor nos mostrou isso, nos deu esse diagnóstico, aí ficou mais fácil trabalhar. A gente entendeu de fato esse chamado específico. E aí começamos a focar as estratégias do ministério em cima disso e começamos a aceitar isso. E aí a gente percebeu que o que a gente, na verdade, fazia com os nossos 2 filhos, né? Um casal, hoje nós temos um de 14 e precocemente a Gabriele de 11, mas que a idade mental dela é 16, 15, né? Uma moça. E quando nós percebemos que a dedicação que nós fazíamos com os nossos 2 filhos cabia mais 35, foi muito assustador, né? É o coração de mãe mesmo. E ao mesmo tempo apaixonante, né? Então, assim, entendemos que o amor que nós tínhamos poderia ser distribuído para mais esses meninos, né? E eles começaram a se apegar e a vir, e um trazia o outro falava que era legal, que tinha cachorro quente, que tinha um pai e uma mãe, né? Então, e temos outra característica o Elismar falou sobre meninos que não têm pais. E tem meninos que têm pais e têm mães, e mesmo assim são órfãos, dentro da sua própria casa, abandonados pelos seus pais. Então, assim, essa é a identidade do Ministério Herdeiros, né? Esses são os adolescentes e o desafio que o Senhor colocou nas nossas mãos. Hoje vocês estão com quantos adolescentes, mais ou menos? Nós começamos com 3 juniores, né? E aí, através dessa estratégia do vôlei, totalmente intencional, evangelístico, né? Então, não é só um vôlei, não é só uma bola. Perpassa hoje no nosso ministério uma média de 40 adolescentes, né? Desses 40 adolescentes, tem os membros, tem os frequentadores e tem os visitantes, né? Mas é essa média, é 40 adolescentes em várias programações que a gente Entre 30 e desenvolve. 40, né? Rotativo, porque 35, nunca tá todo 30. mundo, né? Entendi. Irmã, quando você falou da parte de adotar, de apadrinhar, eu lembrei de um fato que na igreja que eu fazia parte anteriormente, teve uma líder que deu essa ideia com a questão do ministério infantil, né? Porque tinha algumas crianças que precisavam mesmo desse apoio, muito semelhante ao de vocês.
E aí a gente teve que pensar até no nome que a gente ia falar, porque se a gente falasse para a igreja em apadrinhar, tinha irmão que ia ficar muito resistente. Relacionar ao catolicismo, né? Que tem os Isso, ia padrinhos. relacionar ao catolicismo. E aí, enfim, aconteceu que a gente não conseguiu nem dar continuidade, né? Mas eu queria saber como que vocês implantaram. Foi através de discipulado? Teve alguma... Então, Samira, no retiro de fevereiro, né? Aham. A gente fez Feriado só de para adolescentes, carnaval. jovens e Não, adolescentes. o de O carnaval específico. Ah, foi O exclusivo. primeiro nós fizemos só para adolescentes. E jovens. E aí foi onde nós investimos no plano de salvação, de fato, porque esses meninos, eles vinham do mundo, eles precisavam entender quem era Jesus. Nós investimos isso no plano de salvação, né? E houve muitas conversões, né? Nós tivemos no primeiro retiro 6 conversões, no segundo retiro nós tivemos 5 conversões, né? E recentemente, ao todo, acho que nós já batizamos 11, 13 Batizamos 11 de uma tarrafada esse dia pra trás. adolescentes, né? Nossa, que Glória a Deus. E aí, no retiro, que foi geral com a igreja, nós começamos a perceber essa resistência. Na hora da comida, muita bronca. Menino, se aquieta, menino, isso. Irmã Elmara, os meninos levantam toda hora a para ir igreja não tomar estava água. preparada para receber, A né? igreja Não. não tinha entendido ainda, né? E só nós tínhamos entendido isso e a gente percebeu que só o nosso amor não seria então suficiente para acolher esses meninos. E aí chamamos o pastor. A gente se angustiou muito um dia à noite lá, eu falei, chorando, eu falei, pastor, a igreja precisa amar esses meninos, a igreja precisa entender que eles são da igreja, que eles vêm mesmo, Elmara, a roupa tal. Eu falei, irmã, ela não tem roupa, não existe roupa de crente. A gente tem a mania de pensar dentro da religiosidade que existe roupa de crente, roupa de domingo à noite. Irmã, ela só tem aquela ali. Ela vai vir com aquela roupinha ali, né? E aí a gente falou, pastor, tem que mudar esse cenário. As irmãs, os irmãos precisam entender que esses adolescentes são de todos nós. E aí o pastor começou a fazer falas individuais no próprio retiro. Fizemos a classe lá no retiro só para eles, os estudos bíblicos voltados. E era muito cansativo, irmãos. Ainda é, mas no começo era muito cansativo só para mim e para Elismar, porque a gente tinha que fazer todo o papel, né, de tudo. De toda a organização do ministério, da administração, das aulas, das pastorais, de tudo. Do acolhimento, do abraçar, do dar bronca, do olhar, do colocar para tomar banho. E é muito menino. E aí as irmãs começaram a observar aquilo. E a dizer assim, de onde vem tanto amor da Elmara e do Elismar para esses meninos? E aí isso começou, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração dela, dizer assim, a irmã Elmara precisa de ajuda. A irmã Elmara e o irmão Elismar se dedicam muito a esses meninos, em tudo, no cuidado da comida, do banho, de colocar eles para assistir os cultos, de organizar o cabelo, de botar para dormir, da hora de acordar. E aí eu lembro que teve uma irmã que falou assim, irmã, eu tinha outra visão no ministério, mas eu tô constrangida em ver como a senhora ama esses meninos e cuida. E eu quero ajudar a cuidar também. Eu falei, louvado seja Deus, irmã, né? E que mais irmãs se despertem como a irmã. Então foi um processo espiritual também. E como Elismar colocou, precisou do pastor chamar essa atenção, né? Em um determinado momento. E num culto à noite, no domingo à noite, o pastor convidou o ministério para ir lá na frente, né? E nós fomos, levamos toda a meninada lá na frente. Ele falou, agora eu quero mães e pais para esses meninos, né? E aí as irmãs começaram a levantar e abraçar e Deus foi assim identificando, né? E elas começaram a investir em roupas. Então eu recebo muita Nossa, doação, né, para os meninos. Se vai para um congresso, tem irmãos que chegam e ofertam, como foi agora o detox, né? Irmã, eu quero pagar para fulano ir. Eu falei, irmã, amém, porque ele não tem o dinheiro da inscrição, o que eu tinha já paguei para quem eu podia, né? O tio Elismar, o outro tio já pagou, o pastor já pagou, a gente não tem mais recurso, né? E roupas, e recursos, e comida, e começaram a levar para sair. Irmã, eu vou levar ele lá para minha casa. Falei, irmã, adolescente ama comer. Quer agradar adolescente da comida, né? Como nosso pastor sempre brinca. E aí os irmãos começaram, de fato, a entender que esse amor precisava ser compartilhado, né? Com toda a igreja. Então, eu sento, mas o Elismar, no culto à noite, eles começam igual pintinhos ao redor da galinha, sentando ao redor. E isso chama a atenção dos irmãos, né? Assim, e aí o ministério começou a se organizar em amor. Como que funciona a estrutura do ministério de vocês lá? Vocês são os líderes, mas aí esses padrinhos e madrinhas, eles fazem parte da liderança com vocês? Ou só são vocês mesmos que atuam no ministério? Eu vou voltar lá na que eu falei, que era bem específico esse ministério, né?
assim, mas o Mara tava muito sobrecarregado. Porque a gente tem 2 filhos, emprego, igual ela falou, tem 3, eu tenho 2. Rapaz, Não, eu não tenho tempo. Eu passei na escola, peguei eles e cheguei aqui agora, correndo, né? É sempre essa rotina. Então, assim, eu vou te explicar o que é bem específico. Nós estava muito cansado, 1 ano e pouco mexendo com esses meninos. Aí, o meu pastor ele tem um caderninho de oração. Ele fala: meu caderninho é forte. Eu falei: pastor, precisamos começar a orar para Deus despertar outros casal. Mais um casal. E por incrível que pareça, na igreja não se levantou. Vocês sabem de onde Deus mandou um casal que mexe com um adolescente? Sobrenatural, segura Agora- que é forte, Agora igreja. segura na cadeira. O Senhor mandou um casal para nos ajudar de Belém do Pará. 1.200 O quilômetros. cara falou assim: vou fazer um concurso. Ele escolheu no mapa assim, Paraíso. Gente, E só foi ter veio, Deus. ele veio e Deus. fez o concurso e passou no concurso. E veio e tá lá conosco agora, ombreando a obra, né? Mas Tio tanto é Wesley te específico. amar. Então, assim, é tudo um propósito, sabe? Quando. A gente também não entende no começo, não, mas quando você começa a andar, conviver, e que você vai vendo o propósito. O rapaz lá falou assim: rapaz, eu não sei o que é que eu vim fazer aqui. Aí eu disse pra ele: mas. Tava igual vocês mas- no começo, então. Exatamente. Porque o cara largou toda a família dele no Belém do Pará. Até hoje a esposa chora. Ô, gente. A esposa dele falou no começo pra nós a mesma coisa. Eu gosto de criança, eu não gosto de Quero ir pro Ministério adolescente. Infantil, pastora. Tal. Então tava certo dela ir pro Ministério Infantil. E aí nós temos um parque, né? Como o César Mara aqui em Paraíso, lá a gente chama Parque das Águas. E aí eu tinha marcado um piquenique, né? Nesse parque. E aí convidei o casal, né? Já havíamos feito o convite, o irmão já, ele é professor de geografia, o irmão Wesley, ele ficou meio balançado e falou: e aí, Márcia, vamos? Eu quero ir no piquenique dos herdeiros. E ela falou: ah, Wesley, que eles falam chiando, né, Wesley. paraense. Ah, Wesley, tu sabes, né, que eu quero ir e tal. Tô te imitando, viu, irmã Márcia? Eu quero ir pro Ministério Infantil, tá? Ele: ah, Márcia, vamos e tal. E aí convenceu ela de ir. E aí no dia desse piquenique, né, fizemos lá a roda, os meninos são sempre carinhosos, sempre eufóricos, né, tal. Eu falei: vamos dar o bem-vindo aí pra tia Márcia e tal. E ela começou a chorar. Oh. Ela começou a chorar, o Espírito Santo começou a trabalhar, a ministrar no coração dela. E ela falou: irmã, ela foi pra minha casa depois, né? Então, quando eu te falo que a minha casa hoje é um apartamento aqui em Palmas, eu tenho uma casa grande, com área gourmet, com piscina, com espaço. E lá a gente mora num apartamento. vocês têm uma casa aqui e um apartamento lá. Lá a gente mora de aluguel, num apartamento minúsculo, né? E hoje o meu apartamento, ele é mais funcional do que a minha casa grande, porque o meu apartamento é aberto. É aberto para eles, né? Então, assim, o meu apartamento é deles. Eles entram a hora que eles querem, e eles saem da escola e eles vão para lá. E aí no dia desse piquenique: tia, nós vamos lá para sua casa, é mais ou menos tipo assim, né? E eu falei: mas não já teve o piquenique, velho? Entendeu? Agora é hora de, ó, dormir. Não, tia, a gente vai lá para sua casa. E eles pegaram o teclado, o violão deles, subiram as escadas e foram lá para minha sacada. E a irmã Márcia e o irmão Wesley foi junto. E lá ela chorou muito, ela falou assim: irmã, eu não tenho mais como voltar atrás. O Senhor me mostrou claramente que é aqui nesse ministério. E aí a gente começou a entender, né, que o Senhor tinha, então, enviado eles para nos ajudar e para caminhar junto conosco. Então, hoje eles ajudam vocês no são ministério. colíderes no ministério, eles são isso. colíderes. né? Vocês lá trabalham, tipo, pequeno grupo, alguma coisa assim com eles? Ou Nós temos uma semana, né? Eu mostrei para Samira, nós temos uma semana fechada de programação, né? Então nós estamos, e o ministério ele vai galgando fases, né? E quando eu falei que tem alguns macetes, não existe um método, sabe, Ebert? Não tem assim, eu vim aqui desenhar um método, mas tem sinais espirituais mesmo, né? Um deles é obedecer. Isso a gente já entendeu, né? Então a gente obedece a Cristo mesmo, ao que o Senhor vai conduzindo e as fases que vão mudando. Então, primeiro nós trabalhamos o plano de salvação com eles, fizemos o discipulado do batismo com os que estavam mais firmes, por isso que eu divido sempre como membros, frequentadores e visitantes. Então, os que estavam mais firmes, nós trabalhamos o discipulado do batismo, né? E realizamos o batismo junto com o pastor Hernandes, e foi um momento único, assim, na igreja, nessa nova geração. A gente tinha mães lá que não conheciam Jesus e que choravam, assim, de ver as filhas ter sido resgatadas do mundo, né? E elas falaram: eu não tenho Jesus, eu não sou dessa igreja, mas eu tô muito feliz de ver minhas filhas aqui, né? Não sabe nem usar os termos, mas era descendo as águas. Então foi um momento muito único para a igreja, para as mães,
para nós, líderes, né, que descemos as águas junto com eles, e para o pastor Hernandes, porque ali Deus confirmava o que tinha plantado de visão no coração do pastor Hernandes e confirmando o que Deus tinha colocado também no nosso coração. Então, o batismo foi algo muito precioso. Do batismo, nós evoluímos a fase, então, para cura e restauração, né? Então, agora a gente está entendendo as feridas da alma deles, né? E convivendo com eles. E é relacionamento, não tem segredo. É dia a dia. É relacionamento. E aí os problemas que vão aparecendo, a gente vai orientando, vai discipulando, né? Eu gosto muito quando a Jubato fala, é vida na vida, né? Sim. Que eu aprendi lá no retiro. E é isso, é vida na vida, não tem outro jeito, né? E voltando, Yarbs, que ela esqueceu de comentar, tem na quinta-feira o pequeno grupo deles, né? Que nós chama Casa de Oração. Sala de oração, né? É por alguns motivos, mas na quinta-feira a gente... E é tremendo que... Já viu adolescente gostar de orar? Tem E quinta-feira... reúne todos. Tem quinta-feira que tem Sim. 20 lá pra orar. Não Sim, pra mais oração. nada, só pra oração. Que bênção, hein? Então, na segunda, a nossa programação, nós temos uma associação do Taekwondo lá, do mestre Osley, né? Que é um projeto que é parceria com a Primeira Igreja Batista de Paraíso, que é do Taekwondo, né? Então, ele patrocina todo esse projeto, né? O mestre Osley. E a igreja patrocina o espaço físico para ele, né? E ele é crianças da comunidade, crianças, jovens e adolescentes da comunidade para o Taekwondo. E a gente consegue também trazer o Ministério Herdeiros, né, para o Taekwondo e consegue pescar no Taekwondo para o Ministério Herdeiros, né? Então é muito legal. E é segunda, quarta e sexta. Então na segunda é o Taekwondo. Na terça-feira é o vôlei evangelístico, né? Totalmente intencional e acreditem, não é só um vôlei. Acontece coisas tremendas e sobrenaturais nesse vôlei, né? Então, como é só eu e Elismar, e aí eu acho importante abrir um parênteses aqui e dizer que o chamado não foi só para mim e para o meu esposo, os meus filhos também são chamados. Os meus filhos não sentem ciúmes desse tanto de irmãos que eles têm, né? Então, quando a gente abraça os meninos, eles amam esses meninos junto com a gente. Né, os meus filhos participam do taekwondo, do vôlei, da oração, e tem dias que a gente fala assim, hoje a gente não vai. Não, nós vamos, mãe. Eles correm, se arrumam, ligam para os amigos, fazem discipulado junto comigo. Né? Quando eu vejo, eles já juntaram a galera. Então, acho que Deus sabia disso também, desse propósito, né? De eu ter adolescentes em casa, e é um chama, não tem jeito. Então, os meus filhos não se cansam da rotina. Eu fico muito impressionada com isso. Lá em Isaías fala, né? Que a gente corre, corre e não se cansa. Então, assim, eles chegam da escola agora para vir para cá, né? Uma agenda do ministério, vir participar do Papo Jovem, podcast muito legal. Ai. E eles, tipo, já saíram da escola e vieram junto, direto para cá. A gente veio lanchando dentro do carro, né? E eles vêm super empolgados com todas as programações, né? Então, Deus também chamou os meus filhos, né? Na música, então eles ministram o louvor para os adolescentes. O Guilherme é tecladista, a Gabriele ministra, né? O louvor. E é isso, Deus chamou a família toda, né? E a gente só obedece. Então, na terça é o vôlei. Na quarta-feira é o culto de oração da igreja, geralzão. E acreditem, eles amam ir. Né? Um liga pro outro, um liga pro outro, um liga pro outro. E aí, quando a gente vê, estão todos lá no culto, na quarta de oração, lá na igreja mesmo, que é o culto dos adultos, né? Mas eles vão. Na quinta-feira é a sala de oração, porque os adultos fazem também, né? A casa de oração, e eles preferiram chamar de sala, porque sala é mais moderno que casa, e a gente vai fazendo essas adaptações, né? Então, o nosso é sala de oração, às vezes funciona na casa de cada um deles mesmo, Obrigado. né? E às vezes na igreja, né? E aí, na quinta-feira. Na sexta, volta pro taekwondo. No sábado, é o culto radical, só para adolescentes. E aí tem Todo a Sofia, todo sábado, né? E a gente sempre convida, né, pastor Jota aí já tá na agulha, pastor Thomas, né, a gente vai, pastor Wesley, e a gente vai levando essa galera aqui também de Palmas, né, a Thaís da Jubato, o Ebert aí tá convidado, irmão Cidival, o Glenn, e a gente vai levando essa galera no sábado, né, pra levar a palavra, pra não ficar só a gente, né, que é o sábado à noite. E aí temos a Sofia, também ministra,
né, a música, que é uma menina, assim, joia, especial, inclusive adotada, essa é de verdade mesmo, lá em casa. Sofia a Né? gente conhece. A Sofia, É a né? Sofia, Veio de Sofia, Divinópolis? isso, de Divinópolis, né? Pois Então, a mãe dela mora em Divinópolis e ela mora conosco. ela mora lá no prédio e tal, então Dilene, né? assim, O nome É dela. Edilene. é envolvimento mesmo, é adoção mesmo, não tem jeito, né? Beijo, filha Sofia. Ah, ela mora com vocês. É agregada Legal. mesmo, né? Então, assim, ela ministra também o louvor e a Stephanie foi líder. Lembra da Stephanie, Uhum. pai Abraão? Ela foi líder 1 ano, né? E Deus usou muito essa menina. E agora ela se cansou um pouco, né? A gente precisa trabalhar níveis mais altos com ela, então a gente vai fazer um discipulado aí mais pegada com ela. E Deus levantou o Guilherme e a Sofia para a liderança, né? Que é o meu filho e a minha filha adotada, né? E Deus levantou eles aí, que é para esse semestre agora uma outra pegada. E aí os cultos do sábado à noite. Domingo pela manhã eles vão para a escola bíblica, é muito impressionante, né? E aí a pastora Naísa, que é professora, é a nossa auxiliar também no ministério, né? A gente anda sempre debaixo ali da orientação deles, da aprovação dos nossos pastores, né? E na EBD ela fica com eles, então ministra a vida dos profetas, Bíblia, 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 Bíblia. São meninos que eles são sedentos de Jesus. Eles amam Bíblia e amam oração, né? E a gente aproveita essa pegada. E domingo à noite eles estão na primeira fileira, sentados junto com a gente, né? E aí foi perguntado para eles o que eles mais gostavam no culto. E eles, no aniversário do pastor, eu fiz, né, lá uma cesta de presente pro pastor. Eu falei, agora cada um vai escrever uma cartinha pro pastor Hernandes. E aí o pastor Hernandes depois veio me dar a devolutiva, e a devolutiva para a igreja. Ele falou, Mara, eu fiquei muito emocionado, porque... E eles não combinaram, escreveram cartas separadamente, né? Mas em todas as cartinhas constava que o que nós mais gostamos do culto é da palavra. E quando o Senhor fala, a gente entende perfeitamente o que o Senhor está dizendo. Que bênção. A gente aprende a palavra de Deus com o Senhor. E isso é no domingo à noite. Ministração normal para a igreja, né? Então são meninos que estão focados ali na palavra de Deus E mesmo. já fica aí a dica para os pastores, né? Porque assim, não é por um acaso o ministério, porque o nosso pastor tem essa visão. Ele investe muito. Muito. Recurso Porque financeiro mesmo. não é muito de praxe, né? Os pastores investir nos adolescentes para aquele assunto que nós falamos lá no começo. Mas o nosso pastor, nós temos muito a agradecer, porque ele investe muito. O que nós precisamos, pode contar com ele. Ele tem essa visão sobre os adolescentes. Porque, na verdade, eles serão o futuro, né? Sim. É o presente, mas é o futuro. Daqui 5 anos serão os jovens que estarão conduzindo a nossa igreja. Se Deus quiser, nós aposentados, né? Amém. Mas Quarta ele geração fala tá bom. sempre que não, mas aposentar, crente só aposenta na morte. Ele fala constantemente para nós. Eu acho que uma lição muito legal disso que a gente está entendendo aqui é que o papel de liderança ele exige muita renúncia. E eu vi vocês falando que tem 5 empregos, tem filho para criar, consegue ter uma agenda completamente lotada durante a semana de atividade na igreja, e ainda assim conseguir arrumar tempo e principalmente dedicação e amor pelo que fazem, de fato é um ensinamento, porque pra gente, a gente de modo geral, o famoso não tenho tempo, ai, tem que fazer isso, e as desculpas vão surgindo, e o que tem que ser feito mesmo, que é cuidar de pessoas, é discipular, é liderar naquilo que o Senhor chamou a gente para fazer, a gente vai deixando de lado. Então, Perfeito. quando a gente escuta histórias e testemunhos como esse, e a gente vê que deu fruto, né, pelo que vocês contaram de parte de 3 adolescentes para chegar a 30, e 40 poucos. adolescentes, e principalmente frutos que são consolidados, né, presentes nos cultos de oração, que hoje em dia é acho que o tabu de várias igrejas, não só adolescente, mas jovem também participar de culto de oração, sentar no banco da frente, discipular outras pessoas e levantarem outros adolescentes, no caso da Sofia e do Guilherme, né, para participarem. Então, eu acredito que deve ser muito uma recompensa muito boa e uma sensação de, Senhor, valeu a pena a gente ser arrancado aqui de palmas e ser jogado em paraíso para conseguir ver hoje esses resultados. Eu digo para ela sempre, né? Talvez não, tenho certeza que o tempo que a gente passou aqui foi um tempo de amadurecimento, né? De aprendizagem. Herbert, mas você tava falando aí da questão da dedicação, né? Desde o princípio, desde lá de Jesus, né? Quando ele chamou os discípulos, é o que está em primeiro lugar na sua vida. O que vai prosperar é aquilo que você dá mais atenção. As pessoas procuram pra gente assim, qual que é o segredo? Não tem um segredo. Se você a disposição para estar na brecha para fazer aquilo que vem à sua mão.
Se você fizer mais ou menos, vai sair mais ou menos, mas se você se dedicar, mas eu moro praticamente. Meu pai mora aqui em Palma, eu fico 2 meses sem conseguir vir aqui visitá-lo. Hoje mesmo ele me ligou, me puxando a orelha, que tava magoado comigo. Então, assim, é aquilo que está em primeiro na sua vida. Nesse tempo que o Senhor separou para nós, isso tem sido o primeiro em nossa vida, né? Porque, na verdade, lá no final, o que vai contar é quantas vidas nós vamos levar, né? Sim, sim. É a sua disposição de coração. E parece que Deus não Exatamente. chama ninguém desocupado, né? Não, Então, aí só atarefado. a gente É. costuma, né, crescer ali na igreja, crescer na igreja e tal, e as mensagens lá dos pescadores. Ah, Jesus chamou os pescadores. Tal. A gente acha que não, que a gente precisa estar num tempo assim, numa vibe mais tranquila, né, e tal. Não, é os ocupados mesmo. Mas é uma questão de renúncia, como o Ebert falou, né? Então, domingo, a minha sobrinha primogênita, fazendo aniversário, a família toda reunida, mandando fotos, eu lá no detox chorando. Falei, nossa, eu sou a única da família que não tô lá, né? E pedindo perdão pra ela e tal. E eu falei, filha, mas a tia te ama, mas a tia tá aqui liderando uma caravana e não tem jeito, não tenho como sair, não consigo, né? E Porto pra cá era um pulo, mas eu não consegui vir. Né? Então, assim, amanhã vou lá, vou visitar, né? E vou fazer a casa com ela. Mas naquele momento, né, a prioridade é o ministério. Então, é de fato renúncia. Renúncia do cansaço, né? Renúncia do sono. Renúncia. Quem não quer, né? Ter a nossa idade e assistir Netflix sábado à tarde, né? Domingo, matar a escola bíblica, ou não ir para o culto de oração. E às vezes eu até faço isso, eu falo, filhos, a mamãe hoje tá muito cansado, não consigo ir, a rotina é assim, e tal. Aí eles começam, no zap, um pro outro. Mãe, ó, fulano disse que vai, mãe, ó, fulano disse que vai. Eu falei, ai, meu Deus, tanto de menino lá na Vou igreja. ter que ir. Falei, embora, amor. E tem vezes que a gente até reveza, né? Fala, vai tudo, depois vai tudo, tal. Mas é renúncia mesmo, né? E é dedicação e obediência. Agora, é relacionamento, né? Então, como é que a irmã sustenta esse tanto de menino, né? Então, assim, o pastor, ele libera recurso financeiro para as programações, né? Eu falo, pastor, o gogó tá difícil, eu preciso do microfone, de uma caixa de som. Vamos comprar, irmã Mara. Aí a gente vai lá na tesouraria da igreja, irmã, libera aí, tira recurso daqui para cá. Então, eu dou trabalho lá pros tesoureiros, né? E acha de um jeito lá e os irmãos têm me ajudado muito, né? Não, Elmara, pode gastar isso aqui. Aí compra a caixa, eu falei, gente, não dá pra mim ficar em pé de fogão lá fazendo pipoca, pestando de menino, porque no vôlei, irmãos, é tão interessante, tão espiritual, que acontecem manifestações de possessão maligna, tá? Então a gente tá falando de coisa séria aqui, né? Acontecem intrigas, namoros, eu tô falando de adolescente, como diz os pastores, né? Os pastores costumam brincar com a gente, o hormônio não se converte. Então os hormônios deles ainda precisam encontrar Jesus, né? Quando casar. Mas acontece de tudo, né? E eu falei, pastor, não dá pra mim ficar fazendo pipoca lá na cantina, então eu preciso de uma pipoqueira. Nossa, aí a tesoureira já olha, mulher, tu já gastou muito. Aí eu falei, é a pipoqueira, né? Agora a próxima aquisição é a pipoqueira, aí libera o dinheiro da pipoqueira. Então a igreja tem investido muito, né, financeiramente. Fora isso, esses meninos chegam na minha casa, eles saem da escola porque tem que ir pro taekwondo. E aí, irmão, vai o macarrão mesmo que tem, né? Vai o macarrão com carne moída, macarrão com salsicha, outro dia pão com carne moída, Mas outro você dia sabe pão que de isso queijo. aí é a comida oficial do adolescente, né? Então, Macarrão né? com É salsicha. assim, tipo, vai o que tem, né? E eles ainda bem que tadinhos, os bichinhos não são exigentes, né? Mas E é come e bom. devora tudo. É uma maçã, é uma banana, aí agora vão pro taekwondo, agora vão pro vôlei e tal, né? É de vez em quando diabéticos, né? Porque a tia Elmara enche de doce mesmo, não tem jeito, é pirulito, é tal, né? E é isso, é relacionamento. Outro dia chega chorando. Tem dia que, por exemplo, eu tenho que ministrar o vôlei, porque teve um dia que a gente adentrou na quadra, uma grudou no Elismar, já foi chorando, tinha tido um conflito na casa dela. E ela falou, padrinho, me ajuda e tal. E ele já foi lá fazer o discipulado. Eu falei, eita, agora dividir time, como é que é mesmo as regras? Quem é que joga? Como é que apita esse negócio aqui? Aí o Guilherme, meu filho, às vezes ajuda, né? Às vezes não, sempre ajuda. E aí ele já vai fazer o discipulado. Outra vez é ali uma manifestação maligna, tal, eu digo, amor, vai servir no lanche aí, já aquela olhada, né? E a sacada da Sofia ali com o Guilherme, os mais experientes, eu já faço assim, já vai impondo mãos e já vamos começar a orar, porque o negócio ali já pegou fogo, né? As intrigas, eles são adolescentes, irmãos, então eles têm todas as demandas que adolescentes têm, né? De namoro, de fofoca, de intriga, de dissensões e
de tristeza, de depressão, de ideação suicida, de homossexualismo, de lesbicismo, e a gente tem que ir lidando com isso. Busca recurso fora, busca terapia, né? Graças a Deus formou uma terapeuta agora na nossa igreja, já estou encaminhando. Minha irmã me ajuda, né? Tem um adolescente precisando assim, assim, e a gente vai procurando recursos com os pais, hora e outra tem que chamar, tem que conversar, né? Mas não existe segredo. É relacionamento. A maioria das vezes, tudo que eles precisam é de um abraço. É de um abraço que eles não ganharam em casa, eles não ganharam na escola, eles não ganharam em lugar nenhum. E eles chegam lá assim a ponto de explodir. E adolescente ele é muito fácil porque ele se entrega, né? Ele demonstra na cara dele. Então, tava pipocando vôlei lá, divertido e tal, e tava um lá michuruco e tal. Eu falei, fulano, o que é que foi? Ah, tia, eu tô com saudade da minha mãe. Falei, mas e sua mãe e tal? Não, não, minha mãe optou por ficar com meus irmãos e comigo não. Né? E ali mesmo no vôlei a gente tem que parar tudo que tá fazendo, a bola fica pra lá, os meninos ficam pra lá, o Elismar cuida do resto e a gente tem que fazer o acolhimento, né? E conversar, orientar, orar no meio do nada, assim, né? A gente começa a orar com eles e a ministrar sobre a vida deles. É amor. E tudo isso tem um cansaço físico para nós, né, na parte espiritual, né? Porque bate o cansaço. Não tem como fugir disso também. De estar lidando ali com eles fisicamente, mas tem a parte espiritual. E às vezes a gente tá muito cansado com tudo isso. Temos os intercessores, né? A irmã Marisa lá na igreja, os nossos pastores, então a gente sempre pede ajuda espiritual também, às vezes na mesma hora ali tá acontecendo e eu já tô aqui no Zap, mando para ela, irmã, cobre aí de oração que o clima aqui tá pesado e tal. Então temos os intercessores também, né, do ministério para ir apoiando. E aí o interessante também é que nós chegamos sem adolescentes e apenas com 3 jovens também que estavam adormecidos, né? E aí, hora e outra, a gente faz essa assessoria também, né, para os jovens, para a Juventude Soma. E ó, acaba organizando as caravanas juntos, conectados, intercâmbios, né? Ali já no apoio mesmo de incentivo a eles, né? E aí eu achei interessante que no retiro um falou assim, irmã, a senhora, e é muito estranho esse negócio de menino grande, velho, ficar me chamando de senhora, ainda tô acostumando. Irmã, mas quando eu vejo a senhora dançando, quando eu vejo a senhora animada, com a idade, eles ainda pegam pesado, sabe? Com a idade que a senhora tem, eu falo, tá bom, vai, chama logo de tia, né? E Tia me chama Elmara. tia Elmara. E aí, mãe, eu fico tão animado, eu acabo me empolgando também, né? Então, eles querem dizer de fato, né? A velhinha tá dançando, eu tenho que dançar também, né? A velhinha tá animada. Então, a gente acaba me inspirando também, né? Aos Legal. jovens também, dando esse apoio ali. E Deus tem levantado, a Juventude Soma também, né? Através do Luiz Felipe, da Adriele, da Esté, que são uma bênção lá, sabe? Deus, assim, ó, despertou mesmo ele, o Ministério de Jovens também tem crescido. E que dirá o infantil também, que eram os 3 ministérios que não existiam na igreja. E Deus mandou a irmã do Ministério Infantil, que é outro segredo do caderninho do pastor Hernandes, né, pastor Hernandes? Nossa, tem que trazer ele pra contar esse Mandou- caderninho aí. Mandou tem de mesmo. Mato Grosso, tá, irmãos? Aí, então, assim, vem um de Belém, o outro de Palmas, o outro de Mato Grosso, e Deus E tem você sabe que foi a primeira unido coisa que ela disse propósito. quando ela chegou? Hum. Tudo menos ministério infantil, pastor. Porque eu já tenho uma pequenininha em casa que me toma todo o tempo. Que ela tem uma filha pequena e tá gestante agora, o segundo filho, a irmã Yúlia, né? Falou, pastor, tudo bem, eu até vou pro louvor e tal, ajudar o senhor, aí, mas menos infantil. Ele falou, irmã, vamos orar mais um pouco? E eu olhei assim e falei, Palavrinha ela é a mágica. próxima do Ministério Infantil, porque quando ele ora, Deus levanta. Eu quero fazer um exercício com vocês pra gente finalizar, mas antes não esquecer de pedir pro pessoal compartilhar, né, o link pra pelo menos 10 conhecidos seu aí, manda o link para que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis e conhecer um pouco da história do Elismar e da Elmar, desse ministério incrível que eles estão fazendo na PIB de Paraíso, tá? E eu quero fazer o seguinte exercício com vocês para a gente poder já caminhar para o final. Imaginem vocês há 15 anos atrás, 20 anos atrás e pensem no hoje da seguinte forma: que conselho vocês dariam para Elmara e para Elismar de 15 anos atrás, chegando numa igreja, olhando para uma igreja que tem 3 adolescentes e falando tudo menos adolescentes? Que conselho vocês dariam para essa pessoa que tinha lá um pastor também com um caderno de oração e orou, e serão vocês que vão começar o ministério? Depois de tanto tempo já de experiência.
Terei algo que vocês aprenderam É uma na pergunta muito caminhada. importante. Primeiras viu, irmão? damas. É uma pergunta muito importante, isso tem sido uma reflexão e depois, né, participamos aí do retiro de líderes da Jubato e foi algo que me incomodou muito, sabe, irmão? É uma pergunta muito importante. E as igrejas batistas precisam estar muito atentas a isso. Qual que é o nosso desafio agora, né? Trocando de fase do ministério e tal. De fato, a gente brinca que quer aposentar, né? Gente, é muita coisa. Se vocês somarem os anos de quatro gerações, contando aí dos meus 13 anos, é muita coisa, né? Eu tô quarentona mesmo. E o grande desafio é exatamente esse, é formar legado, né? É capacitar novos líderes, é levantar novos líderes. Então, quando nós chegamos, que percebemos essa lacuna, o que que aconteceu? Aconteceu que nessa década ficaram jovens, ficaram adolescentes sem serem capacitados. E nós chegamos lá e achamos a Esther, o Luiz Felipe e a Adriele órfãos. Órfãos de tudo. Eram 3 jovens abandonados dentro de uma igreja sem capacitação. O Luiz chegou a dizer para nós e falar assim: parece que você é a minha mãe, porque a mãe dele é da minha geração, nós somos jovens juntas lá. Chegou um retiro que ele falou para nós, ele falou assim: Elmara, parece que vocês fazem isso numa facilidade. Vocês sabem tudo o que vai acontecer no retiro, a hora da comida, a hora de dormir, a hora da corneta, a hora da festa, a hora do culto. Falei, Luiz, é porque isso aqui para nós é o nosso ambiente natural. Nós fomos criados num ambiente de retiro, de intercâmbio, de congressos, a nossa geração. E eles não. Não estava acostumado, Eles né? ficaram órfãos uma década dentro das igrejas batistas e pastores, isso é muito sério, né? Porque a gente tem que pensar daqui 10 anos para frente, de fato. Então eu diria para essa Elmara, diga sim para o seu pastor. Abrace o máximo de meninos, eles vão dar trabalho, mas é investimento no reino de Deus. É investimento. Outras vidas precisam continuar sendo alcançadas pela salvação em Jesus através da vida de vocês, né? Através da minha vida. Então, capacitar novos líderes hoje é o grande desafio. Tanto adultos, como esse casal que chegou lá para nós agora, que não... A irmã Márcia compartilha com a gente. Ela fala, irmã Elmara, eu vou aprender com você. Eu não sei fazer, mas eu tenho a disposição em fazer. Eu recebi o chamado e eu quero fazer. Então, nós estamos com o desafio de inseri-los no ministério, capacitar, de levantar novos líderes no meio dos adolescentes, entre eles mesmos, né? Porque eles precisam aprender o legado, aprender como faz, o que faz, aprender a amar. Eu vinha conversando isso com os meus filhos no carro. Falei, filhos, o amor de muitos vai se esfriar. A palavra de Deus diz isso, mas nós precisamos continuar amando pessoas, renunciando por pessoas, se dedicando a pessoas, se gastando por pessoas, pelo reino, né? Para levar o máximo de pessoas para o reino. Precisamos de capacitar os adolescentes, precisamos de novos líderes jovens e precisamos de pastores que tenham a visão do pastor Hernandes e da pastora Naísa, né? Isso Que faz toda a invistam. diferença, hein? Faz muita diferença, né? Então, eu converso com alguns jovens de outras igrejas, né? Que eu tento levar lá, inclusive, que eu convido. Bicho, vai pregar lá na minha igreja para os adolescentes e tal. Tenta uma vez, tenta 2, tenta 3. Irmão, o pastor não libera. Né? A gente lida com isso, no nosso meio, no nosso campo mesmo. O pastor não libera, talvez por ciúmes, ou porque não quer investir. Eu falei, irmã, eu te dou o dinheiro da gasolina, né? A nossa igreja vai contribuir para você ir e tal. Não, irmã, mas o pastor não liberou. Então, assim... A gente precisa ter visão do reino, de crescimento e multiplicação. Não tem como não investir, né? Ou achar que esse público dá trabalho e é menos importante, ou que vai vir para badernar a igreja. Não, irmãos, eles são apaixonados por Jesus, eles oram, eles entendem, eles precisam de salvação. Eles precisam ser resgatados da sexualidade, do sexo fora do casamento, das drogas, né? E somos nós que vamos fazer isso. É a geração... Nós não, né, amor? Nós vamos aposentar. O Herbert, eu diria São o seguinte, que nós não fomos salvos só para ir para o céu, né? Porque é a missão que o Senhor nos deixou e nos confiou, foi essa. Então, há 15 anos atrás, eu diria, é contigo. Vai, porque o chamado é seu. Porque muitas vezes a gente pensa em parar pelo caminho, né? Mas quem tem o chamado, meu irmão, vai ser incomodado. Não tem pra onde correr, né? Não tem. Você pode até correr. Jonas correu, né? É verdade. Jonas correu, mas não tem como. Se você tiver o chamado pro negócio. Aí a diferença em colher tá na sua disposição. O que você está disposto a fazer para colher vidas?
Esse era o conselho que eu diria para mim há 15 anos atrás. Não é só hora de parar, não. E o pastor fala sempre, né? Mas só quando morrer o crente vai ter descanso, né? E o Marcelo fala em parar, mas talvez daqui a 10 anos alguém vai nos fazer a mesma pergunta que você falou, né? Aí eu vou ver aí vamos ver o que nós vamos responder. Já nos vemos daqui a 10 anos nesse mesmo podcast. Em outro podcast da terceira idade. Olha só. Nós temos lá na igreja o irmão Agripino e a tia Norma, né? E eles eram o tio da lanterna do retiro. Já viu o tio da lanterna? Que sai fiscalizando. É, o tio depois da que tá lanterna vai dormindo. olhando as barracas, né? Se já a galerinha já dormiu. E aí, na nossa época, era o tio Agripino. E aí a gente ficava, né, chateado. Lá vem o tio Agripino com essa lanterna e tal. Hoje a gente é o tio Agripino, velho. Entendeu? Então é isso, o legado ele vai passando, né? E o tio Agripino e a tia Norma hoje não pararam. Estão em outros ministérios servindo com amor em outro lugar. Então a ideia não é parar. A ideia é que outras pessoas se levantem para a juventude, Sim. né? Para os adolescentes, para os juniores, para o ministério infantil. E a igreja de Jesus não para. É isso. Aquele meme, né? Me tornei quem eu mais temia. O tio da lanterna. Tio da lanterna. Exatamente. Somos nós agora. Gente, foi muito legal conversar com vocês. Se vocês quiserem pedir pro pessoal compartilhar as redes sociais de vocês, sim, deixem para eles sim. conhecerem o trabalho de Sim. vocês. Então dá uma olhadinha lá nos stories, né? No Insta da PIB de Paraíso, né? Muito legal a nossa mídia lá, ó, é top. E estamos com o Insta também do Ministério Herdeiros, né? Que é herdeiros_adolês, adolês sem acento, tá? Então vou repetir, herdeiros_adolês. Segue lá, vai ter muitas fotos das nossas programações, desse quantitativo, né, da galera, da animação, vídeos e tal. E histórias de dicas lá também, né? De como você pode fazer na sua igreja. Irmãos, e é disposição. É só dizer o sim. É só obedecer, o resto quem faz é o Espírito Santo. Amém. Isso aí. Valeu. Fechamos, Samira? Fechamos. Eu queria mais perguntar mais uns negócios, mas nós vamos conversando, né? É só o primeiro. É só o Isso. primeiro. Agradecer, irmãos, e parabenizar, né? Por esse podcast jovem, né? Muito Isso. legal, uma iniciativa bacana mesmo, que vai ligar, de fato, a Jubato, né? Então, a gente que tá, de fato, já idosos, né? Ficamos muito felizes de ver esse movimento na Juventude Batista do Tocantins. Não parem, né? Não parem, continuem. A gente fica orgulhoso de ver que o que a gente plantou lá atrás hoje continua em movimento, né? E aí eu lembro lá do tanque de Bethesda, né? Então, toda vez que a água tá parando, movimenta, né? Então, acho que o podcast vem aí como a cereja do bolo, né? Nesse momento agora, Jubato. Parabéns, viu? Obrigada aí pelo convite, né? E é isso. Glória a Deus. Pessoal, valeu. Foi muito bom esse tempo conosco aqui com o Elismar e a Elmara. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe para pelo menos 10 amigos, beleza? E nos vemos no próximo Papo Jovem. Tamo junto. Papo Jovem.